Paz e bem, irmãos e irmãs. Que alegria tê-los aqui mais uma vez, caminhando conosco neste advento, preparando o coração para acolher o Senhor que vem. Nesta terça-feira, a liturgia nos apresenta um chamado sério à conversão, à sinceridade de vida e ao retorno humilde para Deus. Deixando-nos iluminar pela palavra, celebremos com vigilância, esperança e alegria. Leitura da profecia de Sofonias. Assim fala o Senhor: Ai de ti, rebelde e desonrada cidade desumana! Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além-rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia, não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança.
castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje são um chamado para deixarmos de lado toda aparência de religiosidade e abraçarmos uma fé viva, coerente e transformadora. Na primeira leitura, o profeta Sofonias dirige-se primeiro a uma cidade rebelde, cheia de arrogância e de autossuficiência espiritual. Ele denuncia gente que não escuta Deus, gente que não aceita correção, gente que confia mais em si mesma do que no Senhor. E depois, o profeta anuncia: Naquele dia, darei aos povos lábios puros, para que invoquem o nome do Senhor. Ou seja, Deus não abandona seu povo, Ele purifica. Ele começa retirando o orgulho para dar um coração humilde e confiante. Irmãos e irmãs, quando estamos cheios de nós mesmos, não deixamos espaço para Deus. Por outro lado, quando somos provados, quando vemos nossas limitações, quando percebemos que não sabemos tudo e não temos controle de tudo, aí sim, clamamos a Deus e o nosso coração se abre para o Senhor agir. Com o salmista, cantamos que o Senhor escuta o nosso clamor e que será consolado quem nele espera. Quando pedimos força, pedimos luz, pedimos direção, o Senhor nos escuta. No Evangelho, Jesus nos conta a parábola dos 2 filhos, o que disse sim, mas não fez a vontade do Pai, e o que disse não, mas fez a vontade do Pai. Esses filhos representam aqueles que conhecem a lei de Deus, mas não escutam a Jesus, e aqueles que não a conhecem, mas se abrem aos ensinamentos de Jesus. Queridos, a liturgia de hoje nos convida a sermos como o filho que fez a vontade do Pai. Muitas vezes, nós prometemos rezar mais, ser mais caridosos, mudar de atitude, mas ficamos apenas nas palavras. O Advento é tempo de conversão concreta. Não basta falar de fé, nós precisamos vivê-la. Mesmo no pouco, sejamos fiéis e busquemos cada vez mais caminhar sob a luz de Jesus. Vigiemos, renovemos a nossa fé e vivamos na esperança de contemplar a glória de Deus.
Tenhamos fé e esperança. Jesus já vem. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, que sois misericórdia e verdade, nós vos pedimos, purificai o nosso coração de toda arrogância. Curai em nós a resistência à vossa voz e dai-nos um espírito pobre, humilde e dócil. Vós que escutais o clamor dos que vos buscam, abraçai-nos em nosso cansaço. Sustentai-nos em nossas fraquezas e ensinai-nos a viver com coerência, com coragem e com amor. Que possamos ser como aquele filho que, mesmo tendo errado, levanta-se, recomeça e faz a vossa vontade. Tirai de nós todo o fingimento espiritual e fazei nascer em nosso interior um coração renovado. Preparai-nos para acolher com alegria e esperança Jesus que vem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra de hoje produza frutos no seu coração. Um dia cheio da graça de Deus para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.